Fala galerinha, tudo beleza, gente? Sejam bem-vindos aí ao Química Faz Sentido. Meu nome é Matheus Ogaciano, sou professor de Química, você já deve me conhecer, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre as estratégias para fazer um bom Enem. Hoje, galera, eu vou falar exatamente sobre estratégias que você executa na hora da prova. Não estou falando aqui, galerinha, sobre estratégias de estudo, estratégias de revisão. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre técnicas de revisão que você pode aplicar aí nesses próximos dias. Mas hoje eu quero falar sobre o momento em que você sai de sua casa para fazer a prova até o momento que você entrega a sua prova e seu gabarito para o fiscal, tá bom? Então, não confunda as duas coisas, tá certo? Estamos falando aqui sobre estratégia de fazer prova. Tem muito aluno, galera, que acha, e normalmente são os bons alunos, tá? Que acha que o Enem é só você ter foco, concentração que vai dar certo. E na verdade, galera, não é só isso. É claro que isso é indispensável, você tá com bom conteúdo é o mais importante. Não tem nada que, tipo assim, você simplesmente aprende sobre a estratégia de fazer a prova e você não se preparou adequadamente ao longo do ano e mesmo assim tem um bom resultado. Isso não acontece, tá bom? Não existe uma técnica de chute que vai salvar o seu Enem. Não existe nada desse tipo não, galera. Você precisa do conteúdo, né? Precisa de uma boa revisão, ainda tá em tempo de você construir isso aí, tá bom? Mas a verdade, galera, é que se isso, uma boa estratégia de prova não salva, também é verdade que uma estratégia ruim de prova pode colocar por água abaixo todo o esforço de um ano. Então tem alguns alunos que simplesmente se preparam ao longo do ano e chegam na hora da prova, não fazem a prova corretamente, pelo nervosismo, pela ansiedade, pela falta de controle das expectativas, ou até de estratégia mesmo de execução da prova, e com isso colocam o desempenho por água abaixo. Então existem alguns medos, né, sobre esse assunto. Eu queria comentar um pouco sobre isso com vocês. Eu tive até uma aluna no ano de 2020, se não estiver enganado. Essa aluna me chamou muita atenção. Ela, inclusive, depois foi aprovada no curso que ela queria e tudo mais. Ela hoje faz odonto. Mas era uma ótima aluna, porém, ela me disse que acabou chutando cerca de 15 questões de ciências da natureza, por falta do tempo. Ela acabou demorando muito tempo fazendo a prova de matemática. A prova de matemática ela achou longa, ela achou difícil, ela demorou com aquilo e quando viu que ela foi para a prova de ciências da natureza, ela estava com pouco tempo, então ela começou a fazer as questões, mas ela viu que não dava tempo e ela acabou fazendo, sei lá, faltando ainda um bocado de questões ali, sabe? Então, além dessa aluna, né, que teve esse problema aí de não conseguir terminar a prova e chutou várias questões e tudo mais, isso aconteceu também muito com minha esposa, com Raquel, né, quando ela fazia o Enem. Ela sempre tinha muita dificuldade de ver a marcação do tempo. E ela se atrapalhava, ela achava que faltava uma hora, quando via era meia hora. Era até umas histórias desse tipo assim, entendeu? Do tipo, nossa, no ano tal eu demorei 2 horas e meia na redação, eu demorei 3 horas na redação. Ela tinha as histórias assim. Então, essa questão, galera, pode realmente acabar aí com os estudos do aluno, porque se você se prepara bem ao longo do ano, mas chega na hora você não consegue fazer uma boa prova, porque não consegue administrar o tempo, administrar as emoções, administrar ali o cansaço, isso realmente pode te prejudicar bastante. Então, esse encontro de hoje ele tem esse objetivo, tá bom? Eu imagino, galera, que a maioria de vocês já seja mais ou menos convencido de que é necessário uma estratégia de provas. E o que eu percebo, galera, é que os alunos às vezes têm dificuldade de saber qual usar. E tem muita gente que fala sobre isso por aí, e eu não quero nesse momento dizer que eu vou dar a melhor estratégia do mundo, ou que a minha estratégia lá é a única que funciona, mas tem a ver com não só com minha própria bagagem enquanto professor, da minha própria experiência de conversa com os alunos, como também pelo fato de que eu faço o Enem praticamente todos os anos, né? Então isso me dá essa outra experiência, porque às vezes tem professores que dão algumas dicas, mas que não fazem o Enem, ou que alunos que fazem o Enem, mas que não são professores, né? Então, o mais importante disso, na verdade, não é se você vai usar a estratégia A ou B. O mais importante é que você use a estratégia. E de preferência, galera, que você treine essa estratégia pelo menos uma única vez. Assim,
tudo que eu vou falar aqui agora, se for algo muito novo para você, o ideal é que você pegue pelo menos uma prova do Enem, até o dia do Enem aí, né? Pegue pelo menos uma prova e faça aquela prova. Sacou, gente? Pega pelo menos uma prova aí, faz aquela prova, usando essa estratégia, para você perceber se vai dar certo com você ou não, porque às vezes não funciona tão bem, você chega na prova, tenta aplicar uma coisa que você nunca viu se funcionou contigo, se é adequado para você e você na hora se desespera. Então, a dica é essa, tá? Vou te dar aqui várias dicas que eu acho que vão te ajudar bastante a ter uma boa estratégia de provas, mas é indispensável que você tente aplicar isso caso seja algo muito novo para você. Caso você já aplique muito dessas dicas, mas que perceba algo novo aqui, não tem tanta preocupação assim. E aí percebe uma coisa nova para você aplicar na sua própria estratégia e tal. Mas se for algo muito inédito para você, é bem importante que você, pelo menos uma única vez, tente fazer isso aí, tá bom? Então já aproveitei para dizer, né? Deixe seu like aí, seu comentário, se você gostar da aula, e compartilha também com sua galera. Então vamos lá, galera. Eu vou tentar aqui te dar uma série de dicas do momento aqui que você pegou a prova, depois vou dar algumas dicas complementares e vamos fluindo aqui, tá certo? Quando eu faço a prova do Enem, eu prefiro fazer as questões intercalando as áreas. Ou seja, se você vai fazer uma prova aqui de naturais e matemática, a ideia é que você não faça primeiro os 45 de matemática, depois os 45 de naturais ou vice-versa. A ideia é que você vai intercalando entre as áreas. Eu, particularmente, faço 9 de cada área. Faço 9 de naturais, faço 9 de matemática. 9 de naturais, 9 de matemática. Isso aí eu aprendi com uma pessoa chamada Rafael Barreto. Ele é estudante de medicina e dá mentoria aí para alunos que fazem medicina. Então eu vi ele falando isso uma vez e desde então eu comecei a aplicar e eu gostei bastante de fazer dessa forma. Eu tenho um amigo que é professor de matemática, né, o nome dele é Daniel Lee, ele faz 15 de cada. Então ele pega 15 de naturais, 15 de matemática. E ele já faz e vai marcando direto no gabarito. Porque no gabarito do Enem, não sei se você já reparou, mas eles colocam em cada coluna são 15 questões. Então, de 1 a 15 aqui, aí depois vai 16 a 30. E ele prefere já fazer as 15 questões e já passa para o gabarito. Então, a grande questão acho que não é se vão ser 9, 10, 15 questões, mas que normalmente é mais interessante você intercalar, porque você traz um novo foco ao seu cérebro. Quando você está muito tempo vendo a mesma coisa, você começa a fazer de forma mais automática, tende a te cansar muito aquilo ali. Então, tipo assim, quando eu estou fazendo esteira, né, na academia, eu gosto de correr, mas esteira eu já fico meio entediado. E aí o que acontece? Eu coloco uma programação em que eu faço um tempo correndo, um tempo eu vou andando, depois correndo, andando, e essa dinâmicazinha me dá um pouco mais de motivação. E aí, tipo assim, acaba sendo um pouco mais fácil, pelo menos pra mim, eu acho mais fácil continuar até o final, porque eu tô caminhando agora, mas eu sei que daqui a pouco eu vou começar a correr. Então isso tira um pouco do tédio e um pouco do seu modo automático ali na hora de fazer a prova. Isso é algo parecido com o que eu falo quando você vai estudar na sua própria rotina, né? Eu sempre recomendo para os alunos que não bote química tudo em um único dia. Você começa a estudar química na segunda, vê mais um pouquinho na quarta, mais um pouquinho na sexta, por exemplo. Não é legal também você ver química, física e biologia. Não, o ideal é que você dê uma intercalada nas matérias, porque se você ficar com, sei lá, 6 horas de história, que tem que ter muita leitura, vai cansar. 6 horas de matemática, com muita conta, também vai cansar. Então você dá uma intercalada, isso tende a melhorar a sua produtividade. Tá certo? Então essa é a primeira dica aí, você intercalar aí nas áreas. Inclusive, galera, falando de esteira aí, eu tenho um medo danado de morrer na esteira, entendeu? Rapaz, às vezes eu acho que consigo correr um pouco mais, até porque esteira é mais fácil que na caminhada, né? Só que eu na rua, eu consigo correr mais rapidamente do que na esteira, eu fico pensando, vai se eu voar nessa parede aí, entendeu? Deve ser uma coisa bem... Mas enfim, né? Mas voltando aqui, galerinha, um outro ponto aqui importante sobre as questões, que tem a ver com a dica anterior, é sobre você controlar seu tempo. E aí eu vou dizer pra você como é que eu controlo o meu tempo. O Enem, galera, ele não deixa que você use relógios, né? Pra evitar peça, né? Tem gente que pode fazer diversas coisas com relógio. E ele também não bota, ele poderia botar um relógio lá pra todo mundo ver nas salas, mas talvez seja muito caro comprar tantos relógios assim, né? E aí o que eles fazem? Eles vão colocar lá no... Deixa eu escrever aqui. Ele coloca no quadro assim, ó.
5 horas, 4 horas e meia, 4 horas, 3 horas e meia. Na verdade, assim, ele não bota 5 horas, não, falei errado. Ele vai botar o tempo, o horário que tiver ali. Então, por exemplo, ó o que nem faz. Ele coloca lá no quadro, meu fiscal. Ah, são 13 horas. 13h30. Aí vai, 14 horas. 14h30. Não é assim, galera? E tem aluno que fica muito atrapalhado com isso, velho. Era o caso de Raquel. Raquel, ela não entendia isso aqui, ela ficava doidinha, velho. Ela ficava perdida no quanto tempo faltava. E aí, o que vai acontecer, né? Ele vai aqui até o horário final, né? Então, 17 horas. Vai até 18 horas, não é isso? Aí, aqui no finalzinho, ele vai colocar em 15 minutos, assim, ó. E o fiscal não fala nada, ele só vai apagando. Então, olha só. Quando começa a prova, que vai ser aí às 13 horas, né? Eu acho que às 13 horas começa a prova do Enem, né? Horário de Brasília. Aí ele apaga. Ou seja, quando ele apagou, quer dizer, são 13 horas. Quando ele apagar o 13h30, quer dizer o quê? Que é 13h30. E aí muitas vezes vamos ficar se atrapalhando com aquilo ali. Então quando você olha para o quadro, tem ali 14, só tem o 14, quer dizer que ele já apagou o 13h30, então quer dizer que está entre 13h30 e 14 horas, entendeu, gente? Quando ele apagar o 14 horas, quer dizer o quê? Que já chegamos em 14 horas e ainda vamos chegar em 14h30. Então isso é muito importante que você faça, tá bom, galera? Que você entenda essa organização aí, tá certo? Como é que eu uso isso aqui ao meu favor? Vamos lá, eu falei, deixa eu voltar aqui, tá? 13, né? Aí vai 13h30, 14 horas. Galera, para facilitar minha organização, de eu saber quanto tempo eu preciso, ali, como é que se diz? O quão atrasado ou adiantado eu estou, tipo, pô, tá faltando muita questão ainda, eu tô no ritmo bom, tô fazendo devagar, como é que eu me organizo aqui? Galera, repare que aqui eu tenho um total de 5 horas no segundo dia, né? O primeiro dia são 5 horas e meia, no segundo dia são 5 horas. Eu separo esse momento aqui, ó, gente, somente para o gabarito. Gabarito. Dá para você passar o gabarito somente em 15 minutos, mas eu tento não fazer isso, porque a chance de você errar pela pressa é maior. Então eu tento, né, na medida do possível, deixar 30 minutos, ou seja, eu estou contando aqui com 4 horas e meia de prova. Então repara, galera, que são 4 horas e meia para fazer minha prova, sendo que aqui, que acontece, né? 4 horas e meia para fazer minha prova, eu tenho então 9 ciclos de 30 minutos, né? 30 minutos, segundo ciclo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então quando apagou 17h30, eu sei que eu tenho que começar o gabarito. Então até aqui são 9 ciclos de 30 minutos, beleza? 9 ciclos de 30 minutos. Vou dizer como é que eu faço isso aqui. Galera, eu vou tentar fazer isso aqui de forma mais pausada possível, porque eu sei que muita gente se atrapalha demais com isso. Como eu falei, isso pode sabotar seu resultado. Então vou tentar dar exemplos disso aqui e deixar o mais claro possível. Como é que eu faço? Bom, se eu tenho 90 questões, né? 45 de naturais e 45 de matemática, eu posso pensar que são 9 ciclos de 30 minutos com 90 questões. Isso aqui vai dar uma média de 10 questões por ciclo de 30 minutos. Depois eu vou falar que isso aqui vai ter algumas alterações, tá certo? Eu faço um pouco diferente disso. Mas a ideia é que, pô, quando a fiscal começar, apagou aqui, o fiscal apagou aqui, eu sei que começou a prova. Então eu sei que eu tenho que fazer 10 questões até chegar em 13h30. Então, o que eu faço? Quando o fiscal apagou o próximo horário, 13h30, eu sei, opa, passou o primeiro ciclo. E eu deixo numa parte da prova do Enem tipo uma tabelinha assim, em que eu boto, ó, ciclo 1. Aí o meu foco é fazer 10 questões a cada 30 minutos. Aí quando ele apagou ali, eu paro, galera, a prova um pouquinho e vou olhar como é que tá meu tempo. Então eu conto, vamos supor que o meu objetivo é fazer 10 questões, eu só fiz 8.
O que é que isso quer dizer? Que eu estou mais lento do que deveria. E agora eu posso ir para o próximo ciclo. Agora eu posso ir para o próximo ciclo sabendo que eu tenho que acelerar um pouquinho mais. Suponhamos que agora ela apaga aqui, ó. E eu vejo que no meu ciclo 2 eu conto, né? E aí eu fiz 7 questões. Eu estou percebendo que eu estou com um problema sério com o tempo. Porque eu estou ficando bem atrasado quanto que eu deveria. E aí se eu vou contando, apagou mais um, sei lá, vou pro ciclo 3. E aí eu fiz, sei lá, 7 questões de novo, eu já sei que estou ficando com a chance muito grande de não conseguir fazer todas as questões. E por que isso é importante? Porque depois eu vou comentar com vocês um pouquinho aqui, mas em algumas circunstâncias você vai precisar escolher quais questões fazer e escolher quais questões pular. Então esse controle do tempo é muito importante para que você não pule questões sem necessidade e que você também não acabe tentando fazer tudo e você está nitidamente sem conseguir fazer isso, porque era uma prova que foi mais longa do que você se preparou. Agora vamos supor que você viu ali, que você, sei lá, fez 8 questões aqui na primeira, mas no segundo ciclo você fez, sei lá, 13 questões. Aí você, pô, eu tô na faixa, né? Ah, aqui eu fiquei atrasado por 2 questões. Atrasado, tipo, eu deveria fazer 10, né? Mas só fiz 8. Tô um pouco atrasado. Mas aqui eu deveria fazer 10 e fiz 13. Então, eu tô no ritmo legal aqui. Tô compensando. Então, eu consigo manter a tranquilidade quanto a isso. Pô, professor, eu não vou perder tempo pra fazer isso, não? Pra mim, não. Por quê, galera? Porque, naturalmente, quando você faz 30 minutos de questão, seu cérebro começa a dar uma devagada. Você começa a ficar mais lento na questão, começa a perder a atenção e você precisa de fazer algumas pausas. Então, para mim, vale muito a pena perder um minuto ali, organizando o meu tempo, porque quando eu volto, eu estou, inclusive, mais focado. Minha atenção ela saiu daquilo de questão, 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 texto, 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 alternativa, e começou a ficar o quê? Como é que está meu tempo aqui? Então, isso dá também uma nova turbinada aqui na minha concentração. Eu vi que o enquadramento não estava aí 100%, né? Então eu já dei uma ajustada na câmera, né? Eu te digo o seguinte, vamos supor que no ciclo 1 você acerte 8, aí eu te coloco anteriormente. Acerte 8 não, na verdade você faça 8 questões. Aí eu falei, se você fizer depois só 7 no segundo ciclo, né? Lembrando que ciclo é cada intervalo de 30 minutos que eu estou falando aqui. Que é o tempo que o fiscal e a fiscal vai lá pagar a anotação ali da hora, né? Aí eu tô vendo que tô atrasado, porque eu deveria estar fazendo 10 questões a cada ciclo, tô fazendo menos que 10. Agora, se por exemplo, eu fui um pouco atrasado em um momento, mas no ciclo 2 eu fiz 13, né? Eu fiz acima da meta, então eu sei que eu não tenho motivo para tanta preocupação. Então, eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, galera. Como é que você realmente vai, durante a prova, controlar seu tempo. E isso é muito complicado, então eu espero que essa dica ajude aí bastante vocês. Mas eu falei que eu fazia uma coisa que não é exatamente assim. Eu não sigo exatamente isso aqui. Eu vou dizer por quê para você. Para mim faz mais sentido, galera, se você quer fazer medicina, né? Aqui eu falo, acaba que 95% dos meus alunos querem fazer medicina, dos que chegam no curso Química e Eletroimagem e tudo mais, né? Que acompanha da audiência, acompanha os conteúdos de forma geral. E assim, galera, medicina você normalmente precisa dedicar um tempo maior para a natureza do que para a matemática. Normalmente precisa dedicar um tempo maior para a natureza do que para a matemática. Por quê? Eu vou dar exemplo aqui da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, que serve como exemplo para várias outras universidades. Mas é bom você pesquisar na sua que você deseja fazer se isso se aplica. Mas, por exemplo, na UFBA, aqui, galerinha, ciência da natureza tem peso 4, enquanto que matemática tem peso 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nota que você obtiver em ciências da natureza, você vai multiplicar por 4. E a nota que você obtiver em matemática, você vai multiplicar por 2. Olha só, galera, a nota que você tem em ciências da natureza aqui na UFBA, você vai multiplicar por 4. E a nota que você tem em matemática, ela multiplica somente por 2. Então, natureza tende a influenciar muito mais na sua nota do que matemática. Agora, tem uma verdade aqui, que é o seguinte. Matemática, galera, costuma alunos terem notas mais altas, sem o peso. Então, por exemplo, sem o peso, você acerta ali, sei lá, 30 de matemática
e fica ali com 700 pontos, 750 pontos. Acertou 30 de matemática. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não sei exatamente o valor, mas é por aí. E se você acertar 30 de naturais, talvez você fique com 620. Onde eu quero chegar? Um aluno que vai muito bem em matemática, ele consegue chegar ali nos 800, 850, 900 de nota. Natureza, o aluno que vai muito bem, ele vai nos 730, 750, 780. Você não vai ver alguém com 900 pontos na natureza. Em matemática acontece. Porque pela TRI, né, galera, quem fecha não vai ter 1000 e quem erra tudo não vai ter 0 pontos. Então algumas questões aqui eu não vou me aprofundar tanto sobre a TRI, tá bom? Mas o fato é que existe esse detalhe aí. E muitos alunos não se ligam nisso. Então matemática e redação são duas provas que você consegue chegar perto do 1000. Beleza? Mas mesmo que aqui você consiga mais facilmente sua nota bruta maior em matemática, se eu multiplico isso aqui por 4 e aqui por 2, aqui vai dar 1.500, aqui vai dar 2.480. Ou seja, galera, matemática, ela tem a sua importância. Eu acabei de mostrar o porquê disso. Mas mesmo assim, se o peso é assim tão diferente como é na UFBA, onde você vai fazer, para medicina ou para a área, se você tiver interesse em outra área, você vai precisar dedicar mais tempo para a natureza. E é claro, se você por acaso vai fazer algo que matemática tem um peso maior que a natureza, dedica maior tempo para matemática, tá bom? Então é muito importante que você saiba disso. Ó, vou fazer medicina, eu preciso ter uma segurança maior em naturais. E é por isso que eu falo que química pode fazer você ser aprovado em medicina, porque normalmente os alunos, a chance de a maioria dos alunos, se achar um aluno que é salvo pela química do que salvo pela física é maior. Tem mais alunos que a química salva do que a física salva, né? Mas então, galera, voltando aqui para o que eu estava dizendo, como é então que eu faço essa articulação? Dos 9 ciclos que eu tenho, eu vou deixar 5 para ciência da natureza e 4 para matemática. Ou seja, em vez de deixar ali metade do meu tempo para cada prova, 2 horas e 25 para cada prova, lembrando que são 5 horas no total, mas que eu deixei meia hora para gabarito, né? Então as 4 horas e meia que sobram, eu prefiro deixar das 4 horas e meia somente 2 horas para matemática e deixar 2 horas e meia para natureza. Dependendo, pode ser que você consiga até, né, botar até um pouco menos para matemática, vai depender. Depois eu vou falar de alguns perigos que isso pode gerar. Mas que se você seguir corretamente o que eu vou dizer aqui, isso não vai gerar esse perigo para você. Então, o que vai acontecer? Eu vou pensar assim, bom, eu tenho natureza, né? Eu tenho 5 ciclos para fazer 45 questões. Isso vai dar mais ou menos 9 questões por ciclo. Enquanto que matemática vai dar mais ou menos 11 a 12 questões por ciclo. Então, a média, se eu dividisse o mesmo tempo para as áreas, seria de 10 questões por ciclo. Mas fazendo assim, você acaba tendo que correr um pouco mais em matemática e sendo um pouco mais rápido e podendo demorar um pouco mais em natureza. Então, vai dar 9 questões por ciclo em ciência da natureza e de 11 a 10 questões por ciclo, aqui é Q/ciclo, tá? Questões por ciclo em matemática. Então, você consegue dedicar um pouquinho mais de tempo à natureza. Eu falei para vocês que eu, às vezes, intercalava, né? Fazendo 9 questões de um, 9 questões de outro, mas às vezes, para ter uma facilidade melhor nesse controle dos ciclos de natureza e matemática, o que eu faço? Começou ali aquele ciclo, vou só natureza. Aí eu vejo se eu fiz as 9 que eu tinha proposto. Fiz ou não? Fiz. Ótimo. Agora eu vou para o ciclo de matemática. Aí vai, quando apagou ali o 14 horas, eu sei que acabou aquele ciclo de matemática, eu vou ver se eu fiz 11 ou 12. Então aqui é a forma que eu realmente aplico, pelo menos assim que eu fiz em 2020 e 2021, quando eu fiz o Enem. Porque aí eu consigo ter esse controle dos meus ciclos e fazendo essa análise de como é que está o meu tempo aí. Beleza?
Tá, prof, e aí? Então, eu tô ali administrando o meu tempo, analisando como é que tá aí meus acertos em cada ciclo, mas eu percebi que eu estou mais lento do que deveria. Então, sei lá, eu tô percebendo que em natureza, em vez de fazer 9 questões a cada 30 minutos, eu tô fazendo 7, 8. E assim foi o primeiro ciclo, assim foi o segundo, assim foi o terceiro. Matemática, em vez de fazer 11, 12, eu tô fazendo o 9. E eu tô percebendo, prof, que tô na metade da prova e que eu não tô conseguindo reverter isso. É claro que você vai tentar agora dar uma acelerada e, quem sabe, recuperar isso e fazer todas as questões. Só que talvez você não consiga. Então, percebendo, galera, que você tá com a chance de não conseguir fazer todas as questões, você precisa saber quais questões você não vai fazer. Porque um erro comum dos alunos é o quê? Ele vai fazendo as questões na ordem, então vai lá 90, 91, 92, 93, 94, e ele ficou sem fazer 10 questões. Então ele não fez a 171, a 172, a 173, a 174, a 175, a 176, a 177, 178, 179, 180. Ele não faz as últimas questões, porque ele está na ordem, só que assim, galera, talvez essas últimas questões sejam dos assuntos mais fáceis, dos assuntos que você mais sabia. Então, quando você percebe que você está com a chance grande de não fazer todas as questões, você precisa escolher quais questões você não vai fazer. Não pode ser qualquer questão, você precisa olhar e dizer assim, essa questão aqui eu não vou, essa aqui eu vou. E eu uso 3 critérios para escolher quais questões pular. 3 critérios que eu uso para escolher quais questões eu vou pular. Primeiro critério, questões de cálculo. Segundo critério, questões de conteúdos que ao longo do ano eu não dominei corretamente. E terceiro, questões que historicamente pertencem a assuntos que são difíceis. Vou repetir aqui, tá, gente, para ficar claro para todo mundo. Questões envolvendo cálculo. 2, questões de conteúdos que eu não tive um bom domínio ao longo do ano, não tenho tanta segurança que eu vou bem. E terceiro, questões de assuntos que historicamente são difíceis. Então, questões de cálculo, vamos lá. Isso aqui que eu vou falar tem mais a ver com natureza do que com matemática. Porque em matemática, é difícil você não fazer os cálculos, né? Tem questões ali que envolvem uma lógicazinha, mas assim, muitas delas você tem que fazer um cálculo mínimo ali. Só que natureza não, galera. Por exemplo, Química em 2021, das 15 questões, só uma envolvia cálculo. Só uma, galera, só uma. Então, essa questão de cálculo, o que acontece? Ela é uma questão que ela tende a demorar o tempo de 2 questões. Se a gente indica ao aluno que ele faça questões em média em 3 minutos, uma questão de estequiometria, soluções, termoquímica, ele potencialmente precisa de 5 a 6 minutos. Ele gasta o dobro de tempo, é o normal. Isso não é um grande problema porque tem questões que você faz em 1 minuto, entendeu, gente? Então a gente tem estratégias para regular um pouco isso. Questões como é que você vai mais direto e ganha tempo nessa questão para sobrar tempo para de cálculo. Mas se você está vendo que você está sem tempo, você não vai fazer uma questão que vai tomar o tempo de 2 questões. Em física, tem uma boa parte de física, galera, no Enem, que não envolve nenhum cálculo. Uma boa parte, a grande maioria, eu diria. Então, você vai priorizar aquelas que não vão precisar desse cálculo. Se fosse aqui uma prova de... Aqui eu já vou ser um pouco da minha área, até mais quando eu faço o primeiro dia, né, galera? Se eu vejo que tô sem tempo e tem uma questão com texto desse tamanho, eu priorizo que o texto é menor. Então, questões de cálculo para o segundo dia, né? Elas eu deixo por último, porque se der tempo eu vou fazer. Mas eu não vou deixar de fazer 2 questões para fazer só uma. Pegou essa sacada? Pegou, né? É claro, o ideal é que você controle o seu tempo ao longo da prova para que não esteja assim tão preocupado com o tempo e consiga fazer até as de cálculo. Mas caso você perceba que não está rolando, o que é que você faz? Prioriza aí desse momento as que não envolvem cálculo e no finalzinho vê quanto tempo tem para escolher as de cálculo que você vai fazer. E quem sabe conseguir fazer até todas no final, né? Galera, um segundo ponto aqui que eu falei, né, é de questões de assuntos que historicamente eu não sei. Porque, poxa, olha só, eu falei isso com a aluna hoje. O ano inteiro vi estequiometria, revisei estequiometria. Aqui no curso, galera, para vocês terem uma ideia, tá bom? A gente vê estequiometria no ciclo 1, que é o ciclo de Química Geral e Química Inorgânica.
nós temos 2 semanas só para estequiometria, com questões de estequiometria. O aluno manda as dúvidas no grupo, aí eu tiro as dúvidas. Aí depois a gente tem uma aula só para resolver questões de estequiometria ao vivo. Beleza, prof. Daí, o que acontece? A gente tem feito agora no final do ano um negócio chamado Mão na Massa, que são encontros em que o aluno faz as questões e eu vou dando feedback individual no aluno. Então eu estou ali com um grupo de, sei lá, 8, 9, 10 alunos, e eu falo, galera, primeiro passo da questão 10 é essa aqui, ó. Façam aí e me digam como vocês fizeram. Eles vão dizendo como é que eles fizeram e eu vou dando, pô, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, melhor isso aqui. Ó, galera, o colega tal fez dessa forma, mas poderia melhorar nesse aspecto aqui e tudo mais, entendeu? Então é bem legal. Depois a gente faz revisão com resolução de questões. Vamos pensar que tem um aluno, galera, que ao longo do ano, em todos esses momentos, ele percebeu que a retenção dele naquele conteúdo não foi a melhor possível. Na semana que teve aquela revisão, ele não assistiu aquela aula, ele não mandou dúvidas como deveria mandar, ou ele tem uma dificuldade muito grande, ele já sabe que não é algo que se resolve em pouco tempo. Às vezes ele entrou no curso de forma intensiva, só no mês de julho, ele viu que o tempo estava curto para ele, porque ele tinha muita dificuldade com aquilo. E assim, chegou na revisão e ele percebe, velho, ainda não peguei esse assunto. Então assim, quando você vai pular uma questão, essa é uma questão que você faz sentido pular ela. Por quê? Se você tentar fazer essa questão, tem uma chance de você errar essa questão, já que ao longo do ano você errou. E tem uma chance de você gastar muito tempo, porque é uma questão de assunto que você não sabe. Então você tende a demorar ainda mais. Então, se é para pular uma questão, você não vai pular de um assunto que você dominou o ano inteiro, que você aprendeu e você está com plena convicção que vai acertar. Vai pular onde você está com uma fraquejada um pouco maior, está um pouco mais inseguro. Mais uma vez eu repito, que a ideia é você fazer isso quando você percebeu que o tempo está ruim. Porque o ideal é que você trabalhe ao longo do ano como controlar o tempo para que isso não aconteça e você faça todas as questões. Porque às vezes você pode acertar essa questão aí também. Porque quando eu falo que o aluno vai mal, é tipo assim, tem 30 questões, ele erra 10 e vai acertar 20. Pode ser que caia exatamente aquela que, no padrão que ele sabia responder, né? E é claro que às vezes ao longo do ano você vai aprimorando, então não é porque você errou a questão no simulado que você não vai resolver o problema. Às vezes foi naquele erro no simulado que você entendeu como funcionava. Mas já que a gente precisa pular alguns, uma dica é pular essas daí. E a terceira dica é pular questões de assuntos que historicamente são difíceis, né? Então, por exemplo, no Enem, questões de eletrólise historicamente são difíceis. No Enem, galera, questões de reações orgânicas historicamente são difíceis. Estequiometria historicamente são difíceis. E por que vai pular essas questões? Primeiro, se historicamente são difíceis, quer dizer que talvez você não acerte aquela questão, já que ela tende a ser mais difícil. E o segundo ponto é que a maioria dos outros alunos também tendem a errar aquela questão. E essa questão, ela tende a prejudicar pouco na sua nota. Você sabe que no Enem ele vai avaliar a sua coerência pedagógica. Então o que o Enem não gosta? Que você erre uma fácil e acerte uma difícil. Isso é incoerente para o Enem, olhando pela TRI. O que é coerente para o Enem? Que você acerte as fáceis e as médias e quem sabe errar difícil. Se puder acertar difícil, melhor ainda. Você não pode errar fácil e acertar difícil, melhor. Se você acertar difícil, quanto mais acertar, melhor, é claro. Mas o problema é quando você erra fácil, não é nem quando você acerta difícil, é quando você erra fácil. Então, se você chuta, se você pula uma fácil pelo tempo, isso é mancada porque aquela questão que você perdeu ali vai atrapalhar muito em sua coerência, muito na sua nota. Se você pula uma difícil, isso vai atrapalhar pouco na sua coerência, atrapalhar pouco na sua nota. Então, na hora aí, galera, vê essas questões que são de conteúdos aí que são mais difíceis para você pular, tá bom? E aí aqui no curso, né, com os meus alunos, o que eu faço? Eu tento na revisão pegar esses assuntos de forma, né? Aqui já falando um pouco de revisão bem rapidamente, que não é o objetivo da aula de hoje. Eu tento fazer o que com meus alunos? Eu tento mostrar a eles como acertar questões fáceis desses assuntos. Porque se é um assunto difícil, como eu disse, não é tão problemático. A questão é se caiu a questão fácil de eletrólise, a questão fácil de reações orgânicas. Então na revisão a gente acaba explorando menos os conteúdos mais difíceis ou menos cobrados. Mas quando a gente vai explorar, a gente explora principalmente quando a questão é fácil.
Porque aí, se cair aquela questão ali, ele vai dominar, beleza? Aí alguns alunos me perguntam assim, galera, por que não fazer isso logo desde o início da prova? Do tipo, pular de cálculo, pular as mais difíceis, pular as que eu não domino. Bom, galera, vou falar sobre mim, tá? E aí você vai avaliar como isso é válido para você. O primeiro detalhe aí, e eu acho que é o mais importante, é que essa escolha sobre quais questões pular, ela trabalha com aspectos muito subjetivos, ou seja, às vezes você pode pular uma questão que ela na verdade não era difícil como você imaginava, sacou? Você, pô, isso aqui é difícil e tal, e às vezes era uma questão que envolvia um cálculo, mas era ridiculamente fácil o cálculo. E isso de pular algumas questões e não saber exatamente, será que eu pulei a questão certa ou não, eu acho que pode trazer alguma ansiedade para o aluno. E isso no início da prova pode prejudicar muito ele. Ele fica, será que eu pulei aquela questão? Poxa, aquela questão ali, tal, poxa, aquela questão, meu Deus do céu. Então isso acaba, eu acho que pode trazer ansiedade para os alunos. Então, quando isso é algo necessário, pô, eu sei que eu vou precisar, porque eu fiz a minha contagem e tá dando menos do que deveria. Eu vou precisar fazer isso, então agora eu vou por tudo ou nada. Então eu já iria perder algumas questões, então se... Aqui eu só estou minimizando os danos, né? Mas se, pô, velho, talvez eu nem tenha dificuldade com o tempo, talvez o tempo dê para fazer tudo, então eu perdi tempo vendo isso e tal e não precisava, entendeu, gente? Eu, por exemplo, historicamente não tenho dificuldade com o tempo de fazer a prova. Então, repara, normalmente quando eu entrego a prova, tá naquele momento assim, antes de apagar aqui eu entrego a prova. Então, faltando 20 minutos eu normalmente estou entregando. E as salas estão vazias já, tem uns 5 alunos lá. Então a maioria dos alunos consegue fazer tudo. É claro que muita gente faz mangueado, né? Entrega em 2 horas de entrega. Mas a maioria dos alunos consegue fazer até aqui, ó, até 5h30 já fez a prova. Até 5 horas já fez a prova. Então, se você já sabe que você tem uma chance de que você não vai precisar pular nenhuma, eu acho que não precisa se dar esse desgaste todo, entendeu? Essa preocupação toda. E então, além disso, eu acho que quando você começa a pular muito desde o início, isso te atrapalha de fazer o controle do tempo. Porque uma coisa é eu ver assim, matemática, eu fiz de 1 a 9, fiz de 1 a 12. Ou então, matemática começa a dar 145, né? Matemática, não, dá 135. 136. Matemática eu fiz da 136 a 143. Aí você calcula ali facilmente. Mas se você foi pulando vários, para você voltar a contagem é um pouco mais difícil. Então isso tende a atrapalhar você na sua organização do seu tempo. Então por isso eu não recomendo que você faça isso desde o início, tá bom? Mas se é uma coisa que você já treinou, já está mais acostumado, tem essa preferência, também não tem problema. Mas eu particularmente não faço dessa forma e não acho que seja algo assim tão necessário desde o início, tá bom? E galera, por fim aqui, né, o último ponto é o quê? Algumas outras dicas complementares, que eu fiz um bocado de anotação aqui, né, gente? Dicas complementares sobre a hora da prova, desde a saída de casa. Então, primeira coisa, galera, é importante que você saiba o tempo que você vai, que horas você vai sair de casa. Deixa isso já programado. Veja no dia anterior, defina, não fica na hora, será que eu saio 11 horas ou saio 12 horas? Pô, e se na hora eu chegar lá, porque eu particularmente sou o cara que tem ansiedade, né? Isso tudo me causa ansiedade. Pô, será que é melhor ficar aqui descansando? Ou será que é melhor chegar logo lá para não ter problema? Isso me causa ansiedade. Eu acho que é melhor você chegar lá antes dos portões abrirem, para não ter problema nenhum. Vai abrir o portão 12 horas, chega lá antes de 12 horas. Para você não ter aquela neura do tipo, pô, engarrafou. Será que tá engarrafado pra caramba ou será que tá engarrafado mais ou menos? Sempre garrafa, sempre garrafa. Então já conheço o local que você vai fazer a prova, já conheça aí, né, a redondeza, onde estacionar, quem vai te levar. Já deixa separado o documento que você vai levar, já deixa separado caneta. Não é legal você ficar aí, pô, será que na hora vai ter uma tia lá para vender caneta? Vai ter um tio lá vendendo caneta? Não é legal isso. Então, tira todas essas decisões, galera, que trazem ansiedade para você. Eu, como eu disse, sou um cara ansioso, mas como eu faço nem só de gasta, só pela diversão, digamos assim, eu acabo deixando para cima da hora. Então, eu saio realmente assim, né, em cima, compro caneta em cima da hora, compro lanche em cima da hora, mas isso me causa ansiedade. Eu fico ansioso. Então, imagine se for um aluno que depende, a aprovação dele depende daquilo. Um outro dia, galera, vá com a roupa mais confortável possível. Vá com a roupa que você usa em casa, entendeu, gente? Para estudar. Então,
Pô, não acho legal você ir de calça jeans pra fazer a prova, porque a calça jeans ela aperta um pouco mais. A não ser que você se sinta muito confortável com isso. Mas eu, quando fazer a prova, eu vou de short, entendeu, gente? Shortzinho mesmo. Short que eu fico em casa assim. Ou com a calça tactel que eu fico em casa. Eu vou com roupa de casa, aquela roupa que não me aperta, que não fica com um bocado de pregazinha me apertando aqui e ali. Eu vou muito confortável. Vou às vezes com a regata. Se você é uma pessoa que vai fazer uma prova em um local que tem ar-condicionado, faz frio, você é frento, leva um casaco. Leva a roupa um pouco mais quente aí, entendeu? Vai para um lugar que fazer mais calor, vai de uma regata, vai usar uma regata, entendeu? Então roupa, galera, pô, velho, chegou na prova do Enem, viu aquela pessoa que tá muito arrumadinha ali, velho, rapaz, essa pessoa aí, ela... Eu acho que ela não vai fazer uma boa prova não, porque fica desconfortável, né? Pô, uma camisa polo, velho. Às vezes a pessoa acha, não, é um compromisso importante, eu vou aqui, eu vou arrumado. Não, você vai com a roupa mais confortável do mundo. Evita, galera, bebida com gás, tá certo? Evita qualquer coisa que possa derramar na sua prova, porque ela não é substituível. Então, líquido pra mim é água, tá, gente? Não recomendo que você leve suco nem refrigerante. É água sem gás. E não deixe em cima da mesa, pelo amor de Deus. Porque se melar a prova é um abraço, tá, gente? Então deixa a garrafa sempre, ó, do lado aqui. Se você for muito destrambelhado que nem eu, toma muito cuidado com isso aí. Tá certo? Comida, galera, e nem não é pra você levar todos os seus lanchinhos não, tá? Não é pra levar todos os seus lanchinhos, galera. Não é. O Enem, eu costumo levar o quê? Chocolate amargo, o meu amargo, e castanha. Assim, eu gosto da castanha porque me dá uma distraída na prova, então, quando eu percebo que eu tô ficando meio assim, né, zonzo de tanto texto, aí eu começo a comer uma castanhazinha e eu me sinto um pouco mais relaxado. E chocolate, galera, por que meu amargo? O chocolate em si dá o prazer, você se sente melhor comendo chocolate, mas quando é algo doce, algo que não é amargo, o chocolate não é amargo, isso tende a fazer um aumento muito grande na sua glicose, depois a diminuição muito rápida, porque vai ser um açúcar ali de metabolismo muito rápido, então sua glicemia sobe, não sei se fala glicemia, seu açúcar, sua glicose sobe muito bem, mas daqui a pouco ela baixa. E nessa diminuição brusca do açúcar, dizem que isso causa ansiedade. Então, eu nunca vi nada aprofundado sobre isso, mas é assim que eu me sinto, né? Se eu comer um pedaço de torta, eu fico feliz da vida, mas depois eu sinto, poxa, não fica bem por 3 horas. Então, ansiedade é tudo que você não quer para sua prova, né? Então, não fica comendo um bocado de besteira não, tá? Então, chocolate meu amargo é o que eu uso. Cuidado para ser chocolate, você não melar a mão e melar o gabarito, tá? Se melar o caderno de prova não tem problema, eu faço todo ano. O problema é melar o gabarito, tá bom, gente? Então, acho que é basicamente isso. Será que tem alguma outra dica aqui que eu tinha para falar para vocês? Eu acho que não. Ah, sim. Outra dica aqui para vocês, galera, deixa aqui anotado, é que eu acho que beber água, né, numa quantidade para você uma única vez no banheiro. Eu acho que mais vezes no banheiro é ruim, tá bom? Acho que é ruim porque você acaba perdendo muito tempo de prova. Agora, uma vez no banheiro eu acho muito bom. Eu deixo para ir no banheiro, assim, eu vou bebendo água de forma que eu vá no banheiro fazer um xixi quando tá ali na metade da prova, que é o momento que eu já tô mais cansado mesmo, que eu tô vendo que, poxa... Então, enquanto eu estiver bem, eu não vou lá. Eu espero o momento que eu vou ficando mais crítico, porque enquanto tá ali mais ou menos, tô ficando um pouco cansado, eu parei com o meu chocolate e já dá uma ajudada. Já dá uma ajuda. Agora, quando tá lá, tem um momento que, pô, não vai ajudar. Eu saio um pouquinho, vou dando bem devagarzinho, vou lá, encho minha garrafinha de água, faço xixi, volto, perco ali 5 minutos e volto 200 vezes mais focado. Tá bom? Então a dica sobre banheiro é isso aí. Já vê logo onde você vai sentar, né, galera? Tem gente que prefere ficar sentado na frente. Eu sempre sento num canto. Tenho preferência em ficar olhando todo mundo. Eu gosto mais. Tem gente que não gosta, então senta na frente. Então, quando for escolher onde vai sentar também, já analise isso tudo, tá bom? Bom, galera, aqui dei várias dicas pra vocês. Esse aqui provavelmente vai ser o vídeo mais longo do YouTube sobre estratégias de prova do segundo dia do Enem. Eu espero que ajude muito vocês. Eu podia fazer um Reels, fazer um short, com a dancinha, dica de número 1, dica de número 2, mas eu achei que eu precisava fazer alguma coisa mastigada. Esse vídeo, inclusive, eu vou encaminhar para meus alunos do Química 80+, porque são várias dicas que eu estou dando aqui para vocês, mas que eu depois eu dou para eles ao longo do ano, mas aqui eu estou sistematizando tudo, né? Nesse vídeo aqui que, sei lá, tá dando uns 40 minutos, talvez, 30 minutos. E eu espero que ajude isso muito você nessa aprovação, tá bom?
Então, se gostou, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar com sua galera. Desejo a vocês aí uma excelente prova, tá bom? E até o nosso próximo encontro.